E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia, estamos na semana 7, uma aula para preparação para o Enem. Espero que vocês estejam estudando bastante, espero que vocês aprendam bastante também através dessa aula. E vamos para mais uma aula de Geografia, né? A partir dessa aula aqui iremos ministrar os conteúdos de cartografia. E basicamente a gente precisa entender como se define essa cartografia. Irei trazer para vocês como ela é representada através do Enem. Os mapas caem bastante em questões do Enem, então vocês precisam saber identificar o mapa, precisam saber como trabalhar esses mapas, sejam mapas temáticos ou mapas mais comuns que a gente tem. A gente consegue trabalhar esses mapas através de todos esses entendimentos e conceitos que eu vou mostrar para vocês. Então, a partir das projeções, da escala, e a parte de como se localizar através das coordenadas geográficas, tudo isso compõe a cartografia. Mas o que basicamente seria essa ciência cartográfica? Essa ciência cartográfica, pessoal, ela é nada mais que um ajuntamento de técnicas artísticas e científicas também, que através disso a gente vai utilizar todo esse segmento para essa ciência para fazer uma representação de um mapa na Terra. Então os cartógrafos eles foram trabalhando isso há muito tempo, e essas técnicas, com o passar do tempo, elas foram se aperfeiçoaram ainda mais hoje, graças ao geoprocessamento, que seria uma utilização das imagens de satélites. E basicamente, com o passar dos anos, a gente tem uma representação mais fidedigna da realidade, mais aproximada do real. Então, basicamente, a história da cartografia, apesar de todo o seu desenvolvimento que a gente tem hoje, ela passou por vários percalços. Desde acreditar que a Terra era plana, a acreditar que, como vocês podem ver aqui nesse mapa da Idade Média, a gente consegue perceber aqui que nessa época a Igreja Católica ela tinha uma influência bastante na questão dos domínios científicos. Então ela atrapalhava de certa forma para a obtenção desse conhecimento, e aqui a gente consegue compreender alguns desses mapas antigos. E antigamente, basicamente, a gente tinha a representação melhor da África, da Ásia e da Europa, que eram os continentes mais conhecidos. Então não se havia uma exploração ainda das Américas registrada. Claro, já havia povos lá, já havia civilizações antigas lá. A gente conhece a questão dos astecas, dos incas, dos maias, e esses povos, a partir das explorações com os espanhóis, portugueses e ingleses, eles vão passar a ser conhecidos. Seja a questão da Oceania, seja a questão da América, seja do Sul, Central, do Norte, todos esses continentes vão passar a ser conhecidos com o passar do tempo. E então, essa ideia de que dificultou para essa técnica ser aprimorada, basicamente, é que é muito difícil fazer essa representação de um globo num espaço plano. Então é muito difícil eu transformar o que seria uma esfera em um quadrado ou um papel, uma superfície plana, porque não é a forma original dela. Então, através dessas representações geométricas, que a gente consegue entender como é que seria isso. Então, através dessa animação, a gente percebe que a Terra foi dividida em vários segmentos. Eu basicamente tenho que pegar esse plano, essa esfera, e transformá-la num plano. Então, para a representação maior e não haver tantas distorções que irão haver de um jeito ou de outro, a gente consegue fazer essa representação dessa forma. Então, se vocês prestarem atenção nessa animação, a partir do momento em que eu consigo representar melhor o que seria o meio da Terra, a partir dos polos, essa latitude aqui, ela vai ser distorcida. Então, essas projeções bastante conhecidas, como a gente conhece, seja a projeção de Mercator, que foi bastante utilizada na navegação, e mais na frente eu vou falar sobre ela. Mas basicamente é isso, como vocês conseguem compreender a dificuldade de trabalhar uma esfera em plano.
Então as coordenadas geográficas, pessoal, para a gente entender basicamente como elas funcionam, eu vou utilizar aqui as latitudes e a longitude, em que eu vou ter a representação horizontal e vertical desse mapa, seja com a questão dos meridianos, seja com a questão dos paralelos pela latitude e a longitude meridianos. Essas coordenadas vão ser linhas imaginárias, claro, e vão cortar o planeta nesse sentido horizontal e vertical, como eu falei para vocês, e vão servir para dar a localização em qualquer ponto da superfície terrestre. Como é que eu faço isso? Se eu quiser localizar minha cidade aqui através dessas coordenadas geográficas, eu fiz um ponto aqui para saber onde basicamente estaria minha cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte, e eu tenho uma localização geográfica baseada no que está cortando horizontalmente e verticalmente desses meridianos e desses paralelos. Então tem aquela coordenada menos 67,0 ou menos 43, 61 graus. Pronto, isso são as coordenadas geográficas bastante vistas no GPS, como vocês conhecem hoje. Então, basicamente, vocês vão ver aqui negativos e positivos. Lembrem-se que a representação da Terra, por ela ser uma esfera, ela vai ter toda a sua circunferência de 360 graus no seu raio. Então, através desses graus, para oeste, a gente utiliza os graus negativos, e para leste a gente utiliza os graus positivos. Muito disso aqui é utilizado para a questão de aviação, que tem aquelas questões de calcular o voo, e a gente basicamente utiliza dessa forma aqui. E para latitude, negativos no sul e positivos para o norte, questão de graus. Quais seriam esses elementos do mapa que a gente precisa conhecer para identificar? Basicamente, pessoal, a gente vai precisar saber o que é um título, vai ter aqui mapa da Europa, e vai indicar o que está representando o mapa, a orientação, geralmente vai ter só o norte, os pontos cardeais aqui bem representados, e a escala, que vai indicar o número de vezes em que essa realidade foi reduzida, que a gente tem 1 centímetro representado em 500 quilômetros. A legenda, pessoal, quando você está assistindo um filme legendado, você precisa saber, se for outra língua, você não entende, você precisa saber o que é que aquilo está falando para você. Então a legenda, ela basicamente ajuda você a identificar, como se o mapa estivesse querendo dizer algo para você. Então na legenda eu consigo identificar o que é que está representado. Por exemplo, nessa legenda aqui, a gente tem a representação dos continentes a partir dessas cores, mas ela pode vir através de sinais também. Então a questão dessas cores, pessoal, você tem aqui em branco representando a Europa, em laranja a Ásia e em vermelho a questão da África aqui. Então as representações desses continentes a partir da legenda vai estar representado aqui o nome e a cor. E aí muitos mapas eles utilizam essas convenções cartográficas, seja em questão de fontes e atividades, os mapas temáticos, organizações, infraestrutura. Muitos desses mapas convêm com esses símbolos utilizados para vocês identificarem melhor onde está a representação de cada segmento na superfície terrestre. Então você tem os limites territoriais, né? No caso, por exemplo, a cidade vai estar representada no mapa, então a gente vai ter um limite dessa cidade para outra, ou a questão de uma BR, uma rodovia, a gente vai estar representado numa determinada cor. Basicamente aquilo que são os elementos que eu falei para vocês e o mapa vai estar explícito na legenda, esses corpos d'água que vão representar os rios, a questão de drenagem, enfim, muitas outras coisas vão ser representadas através dessa legenda. Quando a gente utiliza esse mapa, a gente precisa entender como é que funciona essa escala cartográfica. Então, basicamente, para vocês entenderem a escala cartográfica, é só que vocês compreendam que ela é a relação entre a distância real e a distância representada no mapa. Coloquei aqui, entre parênteses, para vocês prestarem atenção na questão que vai ser representada nas fórmulas. Então, eu tenho a escala numérica e a escala gráfica. Essa aqui é uma escala mais fácil de ser entendida, né? Porque aqui eu basicamente entendo que tem 1 centímetro. Não é isso? Então, de cada 1 centímetro vai passando para 3 quilômetros.
até chegar em 9 km. Basicamente é isso. Então, o que pega para vocês entenderem e o que as questões cobram para vocês, para eles avaliarem o seu entendimento sobre os conceitos, é que a escala numérica vai ser bem representada aqui. Por exemplo, eu tenho uma escala de 1 para 50 mil centímetros, pode estar representado em milímetros, enfim. Mas geralmente de 1 para 50 mil centímetros é o que é mais comum de ser representado. Então, cada enunciado de questão ele vai pedir uma fórmula diferente para se utilizar, claro, para se obtenção de resultados diferentes. Então, através das fórmulas, em que a gente pode identificar como que isso vai estar representado no mapa. Então, basicamente, eu tenho a escala, sendo a distância real e a distância representada no mapa, que seria escala igual a dzão dividido por dzinho. Então, eu tenho que dividir a distância real pela distância no mapa. Ou no caso que eu quero a obtenção da distância real, eu quero saber a distância real desse mapa e eu tenho que fazer o que? Eu tenho que multiplicar a escala vezes a distância menor, que são os valores que se encontram. Nessa questão de eu tenho que dividir aqui, se eu quero saber a questão da distância representada no mapa, eu tenho que saber a distância, eu tenho que dividir a distância real pela escala. Basicamente é aquela fórmula que a gente tem para densidade em química, seja massa dividido por volume, enfim, cada coisa pede uma fórmula diferente. Então, basicamente, para vocês entenderem como é que isso se configura aqui no mapa. Então, como é que a escala vai ser representada? Tem-se um entendimento que as pessoas acabam se confundindo o que seria essa escala grande e o que seria essa escala pequena. A escala grande, pessoal, ela, apesar do número diminuir, a gente tem uma representação com mais detalhes. E isso aqui é uma escala pequena. Tá? Eu tenho menos detalhes. Então, se a escala é pequena, ela tem menos detalhes, mas a área é maior. Conseguem compreender? Porque se eu tenho uma área maior, eu tenho menos detalhes. Aqui, basicamente, se eu pegasse o mapa do Brasil e ampliasse, desse um zoom aqui e fosse para o Rio de Janeiro, eu quero ter uma obtenção maior ainda desses detalhes. Eu quero aumentar ainda mais minha escala. Quero ter uma escala ainda maior. Então eu vou dar um zoom aqui nessa cidade. Então eu vou para Niterói. E aqui eu tenho as ruas de Niterói, a ilha, enfim. Aqui eu tenho uma escala com mais detalhes. Vocês conseguem perceber mais detalhes. E se eu der um zoom, eu vou ter um detalhe ainda maior nessa rua. Enfim, basicamente é dessa forma que eu trabalho a escala. E no caso aqui seria uma escala grande e aqui seria uma escala pequena. Conseguem perceber? É só vocês pegarem a escala nesse conceito de escala grande e pequena na ideia de zoom. Quando eu aumento o zoom, eu tenho uma escala grande, né? Porque eu tenho mais detalhes ainda. Basicamente, maior área representada, menor detalhamento, no caso da escala pequena, e a escala grande, menor área representada, mas tem um maior detalhamento. Então, no caso dessa animação aqui, eu estou ampliando aqui uma região aqui da Austrália, e eu quero ter mais detalhes dela. Então, para ter mais detalhes dela, eu tenho que aumentar ainda mais minha escala, né? Eu aumentei minha escala e agora eu tenho um detalhe ainda maior dessa região, entendeu? Vejamos, vamos em projeções cartográficas agora. As projeções cartográficas elas vão representar em um plano o globo terrestre e vão ser utilizados 3 tipos principais de projeções, que seria a cilíndrica, a cônica, a plana e a azimutal. E eu vou falar especificamente como que cada uma delas funciona. A projeção cilíndrica, depois de a gente envolver em forma um cilindro, vamos planificar, né? Vamos transformar o cilindro aqui em plano, essa esfera aqui em plano, e os paralelos e esses meridianos eles vão se cruzar em ângulos retos. Vocês conseguem perceber aqui os paralelos e meridianos. Lembram lá das coordenadas geográficas. No caso dos exemplos dessas projeções, a gente vai ter as mais conhecidas,
no caso das cilíndricas, a Mercator, a de Peters e a de Robinson também. Então cada uma delas vai ter uma obtenção diferente da questão dos detalhes, elas vão ter distorções diferentes. No caso da projeção de Mercator, a gente vai ter vai ser uma projeção conforme, que vai ser uma projeção que consegue conservar os ângulos. Ela é bastante utilizada na navegação, justamente por causa disso. E no caso da projeção de Peters, ela vai conservar a área, mas ela vai distorcer os ângulos. Ela não vai se importar com esse sentido. Mas por que fazer projeções diferentes? A projeção do mercado é muito eurocêntrica. Então é uma valorização muito do continente europeu, que vocês veem um continente europeu gigantesco. Mas a Europa em si ela é o tamanho do Brasil, por exemplo. E no caso da África está representado um menor tamanho aqui. Só para vocês perceberem como está muito distorcido, olha o tamanho aqui da Groenlândia. A Groenlândia está maior que a Austrália e, se brincar, está maior que a América do Sul. Então há uma distorção muito grande quando a gente se aproxima dos polos. No caso da projeção de Peters, ela, apesar de distorcer os ângulos, ela vai conservar essas áreas, tá? E a projeção cônica? A projeção cônica, conforme cada projeção, ela vai ser utilizada para ter uma representação mais fidedigna da superfície terrestre. Então, cada uma vai se utilizar para representar diferentes formas. No caso da projeção cônica, a gente utiliza regiões do planeta que vão ficar sendo mais prejudicadas. No caso da cilíndrica equatorial, as altas e as médias latitudes, como vocês podem perceber, elas são bastante distorcidas, tá? Conforme a gente vai esticando esse mapa, a gente vai ter uma distorção, como se aproxima ainda mais dos polos. Então, é utilizado bastante essas projeções para a gente ter uma representação maior de determinada área. Então, a gente vai utilizar um cone, vai tangenciar essa superfície e vai ter uma distorção menor, mas a partir do momento em que eu distancio desse ponto, que ela vai sair do meu alcance, eu vou ter uma distorção também. Então não há como você ter um mapa que não haja distorção. É aquilo que eu falei para vocês, você está tentando transformar uma esfera em um plano, então vai haver distorções de qualquer forma, é impossível não haver deformações. Então, como eu falei, as deformações vão aumentar conforme o afastamento do paralelo, que vai se encontrar com o contato do cone. Então, basicamente, a gente tem a distorção de qualquer forma. Esse mapa aqui do Brasil, representado aqui, é a projeção cônica. Vocês veem que ela está se distorcendo aqui. Esse mapa ele vai passando a se curvar, né, esses ângulos aqui. E, basicamente, é o que a projeção cônica faz, quando ela vai se distanciando. Mas a gente consegue ter uma representação ainda maior do que seria o Brasil. Então a gente já consegue ter uma representação da questão dos rios, enfim. Cada representação cartográfica ela consegue ter um maior detalhamento, independentemente, claro, da sua escala. A projeção azimutal, que seria a plana, a gente vai construir um mapa situado num plano tangente ou secante, é um plano da superfície terrestre, e a gente vai pegar, por exemplo, no caso da Antártida, que seria a América do Sul, enfim, essa vai ser bem representada aqui nesse centro, mas a partir do momento que vai se distanciando, tem uma distorção maior. Então o centro ele é representado de uma forma mais fidedigna, mas a partir do momento que eu vou irradiando afastando-se desse centro, no caso seria o polo, eu vou ter uma distorção ainda maior. Como vocês podem ver aqui, à medida que se afasta. E as linhas, né, vão ser projetadas a partir do centro, e aí no interior das esferas vão ser advindas no caso desse polo aqui. Essa projeção é bastante utilizada na questão que a gente vai lembrar do logo da ONU, né? Essa projeção azimutal aqui. Então a gente Groenlândia, América do Norte, a parte aqui da Rússia, sendo representada aqui, e os outros continentes. Muito dessa questão é que essas representações cartográficas ela tem uma ideologia muito pesada entre eles. Peters, quando fez sua projeção, ele fez uma projeção
para valorizar os continentes subdesenvolvidos. Então ele fez a África ainda muito maior, né, como eu mostrei para vocês. Aqui tem basicamente o que eu acabei de falar, né, o tamanho da África. Então tem muita questão política envolvida nos mapas, tá, pessoal? O mapa sempre foi teve um amplo sentido de dominação, que quem havia bons cartógrafos, haviam bons estrategistas de guerra, foi bastante utilizada essa questão do processamento da representação terrestre através dessas técnicas. Até hoje a gente tem exemplos bastante vistos. E, em síntese, pessoal, para vocês lembrarem, que geralmente as questões cobram muito isso, conforme, equivalente e equidistante. As conformes, como eu já falei, já vai manter a forma, porém ela distorce o tamanho e a distância, que seria o mapa de Mercator, e equivalente ela vai manter o tamanho das áreas, porém ela vai distorcer a forma e a distância. Pelo de Peters, tá vendo que vai distorcer a forma, mas ela vai tentar manter o tamanho dessas áreas. A África tem uma quantidade maior de tamanho da superfície terrestre em quilômetros quadrados em comparação à Europa, por exemplo. E equidistante vai manter as distâncias, porém vai distorcer as áreas e as formas. Seria um mapa da ONU, certo? Mantém a distância entre os continentes. E aqui vocês podem ver, se é tangente, a gente tem uma distorção altíssima e baixa para o centro, irradiando a média. E no caso da distorção da cônica, a gente vai ter baixa no centro, média e a partir do momento que se afasta, alta. E no caso da projeção cilíndrica, a gente tem uma distorção menor no centro, a partir das médias vai ter uma distorção maior e alta a partir dos polos. Enfim, basicamente hoje a questão da cartografia ela avançou tanto que hoje a gente utiliza uma ideia de geoprocessamento. Mas basicamente para vocês entenderem como se aperfeiçoou a cartografia, de forma que esse sistema de informações do SIG, a cartografia, a geodésia, a fotogrametria, o sensoriamento remoto, todos esses vão compor o geoprocessamento, que vai ser o processamento dessas imagens de satélite. Então esses satélites eles vão delinear a superfície terrestre em um maior detalhamento, com o aperfeiçoamento da tecnologia através de fotos, drones, os softwares, e com essa finalidade o uso desses programas no computador vai fazer com que a gente possibilite informações cartográficas. O GPS que vocês têm em mãos é um exemplo disso, tudo através dessas tecnologias. Tá? E como a cartografia vai cair no Enem? Vamos ao mais importante, né? Como essas questões vão ser exemplificadas, vão cair no Enem. Basicamente, pessoal, o que vocês devem compreender essa questão aqui que eu trouxe para vocês, vai falar das projeções. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo, mas no século XIII a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo e o norte estava em cima e o sul embaixo. O mundo era um corpo, ao norte estava o rosto limpo que olhava o céu, ao sul estavam as partes baixas sujas, onde iam parar as imundícies, e os seres escuros que eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte. Esse texto aqui mostra já a questão do eurocentrismo, né? Os países desenvolvidos ao norte e os países subdesenvolvidos ao sul, os mapas políticos, como eu dei de exemplo para vocês, e ideológicos, né? A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de mercado, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracterizar-se por isso aqui vocês pegam na projeção do mercado e já compreende o que a questão está especificando, né? A projeção do mercado, a gente vai utilizar ela naquele sentido que eu expliquei, do que a questão vai perguntar, na questão do equidistante, da conforme. Isso aqui, esses conceitos, vocês precisam entender para responder essas questões. Então vamos responder aqui. Apresenta um hemisfério terrestre envolvido por um cone, e as deformações aumentam na direção da base do cone. Apresentar. Não, né, pessoal? Não é uma projeção envolvida por um cone, ela é cilíndrica. A não é. Beleza? Não é a A, no caso da B. Vamos partir de um plano
tangente sobre a esfera terrestre, seus paralelos e meridianos são projetados a partir do centro do polo. Não há um plano tangente sobre a superfície terrestre e os meridianos não são projetados a partir do centro do plano. Que projeção é essa aqui? É azimutal, né? Já não é a B também. A projeção de Mercator vai conservar as formas, mas distorcer a superfície das massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Será que é essa questão aqui? Bem, será que é? Vamos para D. Alterar a forma dos continentes preservando a área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Não, né, pessoal? A projeção de Mercator ela é conforme, ela conserva as formas. Ele não é a D também. E a E representa as formas e a superfície dos continentes proporcionais à realidade. As linhas e meridianos acompanham a curvatura da Terra. Aqui é uma projeção cônica. Não é a E também. No caso seria a C. Se é a resposta correta. Vocês podem ver que essa aqui é a projeção de Mercator. Beleza? Vamos para uma questão de escala. A escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a representação no mapa. Assim, em um mapa de escala de 1 para 50 mil, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre seus extremos será representada com... eu coloquei as fórmulas aqui, pessoal, e a questão da conversão de áreas para vocês, de medidas, para vocês compreenderem como é que tudo vai funcionar. Basicamente, eu gostaria que vocês respondessem por conta própria, mas eu vou responder aqui com vocês. Se vocês quiserem pausar o vídeo, enfim, fica a critério de vocês. Mas a questão tá pedindo, pessoal, para a gente encontrar logo a forma. A questão está pedindo essa forma aqui. Por quê? Porque ela quer saber qual área será representada. Lembrem que a distância no mapa é o que está pedindo aqui. Se eu já estou dando a escala e já estou dando a distância real, que seria 4,5, eu quero saber a distância que vai ser representada no mapa. Então, a distância no mapa vai ser representada aqui. Então, através dessa forma, eu vou obter o cálculo para ter a resolução da questão. Mas como é que eu vou obter a resolução dessa questão de forma correta? Se aqui está especificado em quilômetros e a resposta só dá em centímetros e milímetros e metros também. Basicamente, pessoal, a gente vai converter essas medidas. Cada vez que vocês forem fazer uma questão de escala, muitas vezes a gente vai fazer e não dá certo, porque a gente não converte a medida antes. Mas tem uma forma bem simples para vocês fazerem isso. Seja dividindo, né, aumentando um zero para cada medida, seja multiplicando, né, e basicamente a gente consegue obter esse valor. Vamos lá, a resposta. Para encontrar a solução, terá que reduzir os 4,5 km de extensão da cidade na mesma proporção. Ou seja, eu tenho que transformar os quilômetros em centímetros, tá? Então, como é que eu vou transformar aqui? Basicamente, se vocês quiserem para o resultado mais direto, você vai passando aqui, vou multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, eu estou aumentando um zero, porque o zero vai ser representado numa casa decimal. Então, basicamente, eu faço desse modo aqui. 4,5 km vai ser equivalente a 450 mil centímetros. 450 mil centímetros, a partir da forma, eu divido por 50 mil. Como assim, professor? Você falou que aumenta 5 zeros. Matemática básica, né, pessoal? A vírgula representa uma escala decimal também, tá? Enfim, então, quando eu adiciono esses 5 zeros, como eu falei para vocês, ou se eu quiser transformar para quilômetros, se fosse, por exemplo, 1.450.000 centímetros, se eu quisesse transformar para quilômetros, eu teria 45 quilômetros, se eu quisesse, se fosse 1.450.000. Mas se fosse 450 mil, se eu fizer ao contrário, eu tenho 4,5 km. Só para vocês entenderem a questão da vírgula e prestar atenção nisso aí. Então, através desse cálculo, eu vou dividir agora pela escala, a partir da forma aqui.
Então a resposta final vai ser: a extensão entre os extremos da cidade será representada com 9 centímetros. Então, bons estudos para vocês. Essas são as questões de escala e projeções cartográficas. Como a cartografia vai cair no Enem, é dessa forma aqui. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Esse assunto é muito importante para vocês compreenderem outros assuntos também. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos vocês. Boa sorte no Enem, bons estudos.